Olá, aqui quem fala é o professor Abner e nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre o Scilab, mais propriamente sobre funções e gráficos de funções, tá? Mas nós vamos começar, a falar sobre tudo aquilo que tem alguma relação com uma função e não a função propriamente dita, como que é definida a função no Scilab, mas tudo aquilo que envolve algo que a gente possa chamar de função. Para isso, nós vamos começar com a definição de polinômios, polinômios dentro do Scilab. Ok. Então, para nós definirmos um polinômio dentro do Scilab, nós podemos utilizar uma função chamada poly, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero criar um polinômio que eu estou chamando de y, que é igual a essa função poly, e o argumento dessa função poly é 1, e a string dela, né, a variável dela, que é x, tá? Essa função, o primeiro argumento dela diz qual vai ser a raiz desse polinômio. Qual que vai ser a raiz desse polinômio? Então, ele vai criar um polinômio em que tem raiz igual a 1. O que significa isso? Um polinômio que tenha raiz igual a 1 e que, no caso aqui, cada vez que eu colocar mais valores, ele vai criar polinômios com mais raízes, ele vai precisar de graus, né, superiores. Mas um exemplo é, se a gente pegar uma função y igual a menos 1 mais x, menos 1 mais x, para a gente obter a raiz desse polinômio, basta a gente igualar, né, o y igual a zero. Ou seja, seria y de x igual a zero. Isso é o mesmo que menos 1 mais x igual a zero. Ou seja, esse polinômio vai ser igual a zero quando x for igual a 1. Então, x igual a 1 é uma raiz, desse polinômio. Então, é exatamente o que esta função vai fazer. Exatamente o que essa função poly vai fazer. Veja, então, que eu dando Enter, e agora eu defini que isso é igual a y, então se eu digitar y aqui no Scilab, ele vai me dizer qual que é o polinômio que eu criei. E aí ele diz que y é igual a menos 1 mais x. Igual a menos 1 mais x. Né? Então, assim que essa função ela interpreta. Bem, então eu vou limpar de novo agora o y, vou limpar o y e vou criar um outro polinômio dessa forma aqui. Agora, esse polinômio, eu estou dizendo que o primeiro argumento eu estou colocando entre colchetes dois valores, 1 e 2, vírgula, e aí a minha variável x, né? Minha variável x. Então, ele vai criar para mim um polinômio que tenha raízes x igual a 1 e raiz x igual a 2. É isso que ele vai fazer. Então, ao dar Enter, né, ele atribui esse polinômio ao valor, à variável y, né? Se eu digito y aqui, ele vai me dizer qual é um polinômio aí que tem a raiz x igual a 1 e raiz x igual a 2. E ele coloca para mim, então, que esse polinômio é igual a 2 menos 3x mais x ao quadrado. Se a gente verificar se a resposta está correta, nós podemos fazer isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui é que 2 menos 3x mais x ao quadrado igual a zero. E ao invés de usar
equação de Bhaskara, né? Aquela fórmula, aquele método de Bhaskara para descobrir as raízes, eu vou simplesmente jogar x igual a 1 e verificar se essa expressão dá zero. Bem, se eu jogar x igual a 1, nós temos 2 menos 3, né, vezes 1, 3 vezes 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, né? Isso é igual a zero? Bem, a gente tem 2 menos 3 mais 1. 2 mais 3, 2 mais 1 é 3, menos 3 é zero. Então, isso é zero. Então, para x igual a 1, isso é verdade. Vamos ver se para x igual a 2 isso também é verdade? Bem, x igual a 2, então eu tenho 2 menos 3 vezes menos vezes 2, né? Vezes 2 mais 2 ao quadrado. Isso é igual a zero? Bem, aqui fica 2 menos 6 mais 4. 2 mais 4 é 6, menos 6 é igual a zero. Então, isso é igual a zero. Então, esse polinômio 2 menos 3x mais x ao quadrado possui raízes x igual a 1 e uma raiz x igual a 2. Então, é isso que essa função vai criar para você, polinômios com essa característica. Ah, quando que você vai aplicar isso? Bem, depende do que você esteja trabalhando, que eu só estou apresentando a função que você pode utilizar dentro do Scilab para criar polinômios para você, tá? Isso é equivalente também se eu escrevesse dessa forma aqui. Vou fazer de novo um clear da variável y. E aí, de novo, se eu digitar y aqui, ela agora está indefinida. E aí eu vou copiar aqui essa expressão. Então, poly, aí eu coloquei 1, 2 pontos. Isso significa que é de 1 até 2, um passo igual a 1. Então, é apenas 1 e 2. Isso reproduz exatamente o mesmo resultado anterior. Veja que eu, ao digitar y aqui, eu tenho um polinômio que é 2 menos 3x mais x ao quadrado, né? É uma forma equivalente. Se eu colocasse 1, 2 pontos, e aí aqui entre o 1 e o 2 eu colocasse um passo de meio, ele iria me gerar um outro polinômio, porque eu ia gerar entre 1 e 2 por passo meio, eu tenho 1, 1 e meio e 2, né? Aí eu teria um outro polinômio aí mais complexo, onde as raízes são, então, 1, 1 e meio e 2, né? E aí, para isso, como são três raízes, a gente precisa ir para um grau 3, o máximo, né? O x ao cubo aqui aparece. Aqui aparece um x ao quadrado, porque são duas raízes. Lá no primeiro eu coloquei uma raiz só, então é um polinômio de grau 1. Duas raízes, um polinômio de grau 2. Três raízes, um polinômio de grau 3, e assim por diante, a partir do momento que você vai aumentando o número de raízes possíveis. Bem, uma outra forma de declarar um polinômio qualquer, né? Então, vou fazer de novo o clear aqui do y, né? O y está indefinido aí. Agora, uma outra forma é eu pegar e fazer dessa forma aqui. Agora eu tenho três argumentos. O primeiro argumento vem com os valores agora dos coeficientes do meu polinômio. Então, 2 é o coeficiente do meu polinômio criado, que vem acompanhando o grau zero do x, né? Então, x elevado a zero é 1. Menos 3, que acompanha o grau 1, então é menos 3, x elevado a 1, então é menos 3x, mais 1 vezes o x ao quadrado, né? Então, esses números, eles são os coeficientes do meu polinômio, eles vêm acompanhando cada, a variável x com seu grau específico, começando a partir do zero. Então, 2 acompanha o grau 0, menos 3 grau 1 e 1 grau 2, no caso. Se eu continuasse colocando aqui, ia ter o grau 3 e assim por diante.
O segundo argumento é a minha variável x, no caso, você pode colocar qualquer letra que você quiser, né? Eu coloquei x. E aí a gente tem um terceiro argumento aqui para indicar que a primeira entrada da minha função poly, né? Dessa função interna do Scilab poly, é é para serem os coeficientes desse polinômio, né? Para ser o coeficiente desses polinômios. Então, se você omite esse terceiro argumento, ele entende que a primeira entrada são as raízes desse polinômio. São as raízes desse polinômio. Se você coloca esse terceiro argumento aqui da função, essa expressão coef, né, de coeficiente, ele entende que são os coeficientes do seu polinômio, né? Seguindo na ordem de grau zero até onde você quiser, né? Então, colocar aqui um ponto e vírgula e dar Enter. E aí o resultado, ele vai ser o mesmo, nesse caso aqui ele vai ser o mesmo de ter criado um polinômio em que as raízes são 1 e 2. Porque aqui eu estou colocando os mesmos coeficientes lá daquele polinômio que tinha raízes 1 e 2. Tá? E aí, se eu digitar então y aqui para verificar, veja, a gente tem então a expressão 2 menos 3x mais x ao quadrado. Por quê? Porque são os coeficientes da entrada. Então, 2 para o x elevado a zero, que é 1, menos 3x por x elevado a 1, que é x, mais 1x ao quadrado, que é simplesmente x ao quadrado, né? X elevado a 2, né? Que é o último grau aí, então, dessa expressão. Então, essa é uma outra forma daqui é que você pode ter o controle de criar o polinômio da forma que você quiser, né? Isso pode ser muito útil na hora de criar tarefas para alunos até do ensino médio, por exemplo. Bem, uma outra forma interessante, que é muito utilizada, é você declarar uma variável x, né? A variável x vai ser uma variável independente para você criar depois uma função. E aí você depois escreve a função com essa variável x da forma que você quiser. E aí você pode escrever uma função y de x, uma função f de x, uma função g de x, enfim, da forma que você quiser, né? Então, eu vou fazer um clear aqui. Aí eu vou limpar tudo. E aí, para a gente fazer isso, bem, veja, é muito simples, é só usar a lógica, né? Vou criar uma variável x, que a entrada dela, então, é a função poly, só que o primeiro argumento eu estou colocando número zero. Estou colocando número zero. Então, vai criar para mim um polinômio em que a raiz é zero. Que a raiz é zero. Então, isso é x igual a zero. Então, veja o que acontece. Se eu fizer isso e eu digitar x, x é igual a x. X é igual a x, porque a raiz disso é x igual a zero. Então, se eu colocar x igual a zero, já é a raiz disso. Isso daqui é interessante porque a partir disso eu posso criar um polinômio da maneira que eu quiser, utilizando essa variável x que eu criei. Por exemplo, se eu colocar aqui agora y igual a 2 menos 3 vezes x, né, o asterisco aqui de vezes x mais x ao quadrado, que aqui no Scilab é um chapéu para fazer isso, potência, né, levar a uma potência. Então, eu vou atribuir para y esse polinômio, essa expressão, né? E tá aí. Isso vai servir para polinômios. Isso vai servir para polinômios, né? Então, aí a gente tem isso daí. Se eu fizer f igual a seno de x, vai dar um problema aqui, porque esse x que eu criei com uma função poly. Então, isso vai servir apenas para polinômios, vai servir para polinômios, tá? Bem, algo interessante, né, no ensino médio principalmente, mas em várias aplicações, a gente precisa encontrar muitas vezes as raízes de polinômios, né? Muitas vezes a gente se depara com polinômios e a gente precisa encontrar raízes.
Às vezes a gente se depara com polinômios que encontrar a raiz não é uma tarefa tão simples, né? Integral 2 é uma tarefa simples, mas se a gente se deparar com grau 3 ou mais, ou superior, começa a ficar difícil, né? Então, tem situações mesmo quando a gente está estudando física que não é uma tarefa tão simples, às vezes encontrar uma raiz de um polinômio a gente precisa. Então, aqui no Scilab, você pode definir esse polinômio aqui dentro do Scilab da forma como você quiser, como eu mostrei. Você pode estar encontrando a raiz desse polinômio com uma função bem simples, que é o roots, né? A função roots, a função interna do Scilab. Se você colocar lá a variável a que você atribuiu o polinômio, então ele vai calcular para você as raízes. Então, antes de eu fazer isso, vamos ver de novo quem é o y. O y é 2 menos 3x mais x ao quadrado. A gente sabe já do início dessa aula que as raízes desse polinômio é 1 e 2. Então, vamos ver. Vamos ver. Roots de y tem que retornar para mim 1 e 2. E aí o que ele retorna é exatamente isso. 2 mais 0 vezes i, né? E 1 mais 0 vezes i, né? O que ele retorna para mim é o valor esse valor na sua forma complexa, Então, o i aqui é um número complexo, né? O i é um número complexo. No entanto, então a gente tem a parte real mais a parte imaginária desse número, mas a parte imaginária desse número é zero. A parte imaginária desse número é zero. A parte imaginária do outro número aqui também é zero. Então, na verdade, esse é um número real, não é um número complexo, né? Mas ele traz para a gente o valor, né, na sua forma complexa. Mas é um número real, é 2 e 1. É 2 e 1. Vão ter casos que as raízes podem ter parte imaginária também no número, né? Então, por isso que ele retorna para a gente esse número de forma mais completa. Mas o que a gente tem aqui é 2 e 1. É exatamente o que a gente esperava, tá? Bem, a gente também tem uma função, né, para calcular para a gente qual que é o valor desse polinômio. Qual que é o valor desse polinômio. Então, por exemplo, y, calcular para mim essa função chama Horner, tá? Escrito dessa forma aqui. O primeiro argumento é a expressão do polinômio, que é atribuída à variável y, como a gente definiu. E o segundo argumento é o valor de x que você quer colocar lá para te retornar o valor então de y, no caso, né? Então é a mesma coisa de uma função, só que aqui a função é polinomial. Isso daqui, essa primeira parte é tudo para polinomios, tudo para polinomios. Então se eu colocar x igual a 1, o que eu espero obter desse polinômio definido por y, né? Eu espero obter que é zero, né? Como a gente já fez aqui. Espero obter que é zero. Então, vamos ver se retorna zero para a gente. Retornou zero para a gente, porque 1 é uma raiz desse polinômio, né? 1 é uma das raízes desse polinômio. Y e o argumento C2 também devem retornar zero, porque 2 também é uma raiz desse polinômio. Então, a gente tem zero. Só para a gente fazer um outro teste, então, e se eu colocar x igual a 3, né? X igual a 3. Então, a gente vai ter 2 menos 3 vezes 3 mais 3 ao quadrado, né? E isso é igual a quê? 2 menos 9 mais 9. Então, isso é igual a 2. Isso é igual a 2, né? E vamos ver se vai retornar y igual a 2, no caso. Então, para 3, que a gente tem, ele retornou para a gente o valor igual a 2, né? Então, tá aí. Aqui são exemplos simples, só para a gente entender como que isso funciona, mas, como eu disse, isso pode ser aplicado depois a questões mais complexas. Bem, aí agora, então, a gente vai para funções, de fato.
definir funções aqui dentro do Scilab. Então, eu vou fazer um clear, de novo, de tudo. Não existe mais x, não existe mais y. Eu limpei todo o meu Scilab. Vou limpar aqui a minha área de trabalho. E aí, para a gente definir função aqui, bem, tem algumas maneiras. Mas aqui dentro do próprio, desse ambiente aqui de trabalho do Scilab, onde a gente digita as nossas funções, eu posso fazer, então, utilizar a função function, tá? E aí eu vou precisar atribuir uma variável à minha função. Então, eu vou colocar y igual a f de x. Então, a minha função é y igual a f de x. Eu vou colocar uma vírgula e vou atribuir qual que é a minha expressão para y, tá? Para y, que vai ser atribuída à função y de x. Desculpa, a função f de x. Então, aqui eu vou atribuir o seguinte valor. Eu vou copiar daqui. Então, y é igual à função f de x, que eu estou chamando. É uma função que depende de x. E quem é y? Y é x ao quadrado vezes exponencial de x sobre 2. Tá? E aí eu fecho a função function. Um end function. Tá? E aí, ok. Feito isso, dou enter. E aí, para eu obter o valor de um f de x qualquer, eu posso simplesmente colocar f e como o argumento é x, coloco o valor de x que eu quero. Então, de x igual a 1, né? F de 1, vou ter esse valor aqui. F de 2, eu vou ter esse outro valor aqui, né? E aí eu posso atribuir os valores que eu quiser. Uma outra maneira de trabalhar aqui com o Scilab é eu abrir um editor de texto, né, um SciNotes que chama aqui, que está dentro do seu próprio Scilab, tá? Então, bem aqui no cantinho a gente tem isso. Então, ele abre esse programa para mim, tá? Ele abre esse programa para mim. Então, eu vou fazer tudo do zero, vou cancelar isso daqui. Eu posso reabrir um arquivo da última vez que eu estive trabalhando no Scilab. Então, eu posso ir aqui em arquivo, por exemplo, em arquivo, abrir. Aí já estou aqui na pasta no diretório onde eu estou trabalhando o Scilab. E eu vou pegar aqui um arquivo que eu já salvei no formato SCE, é o formato aí que o Scilab lê, um dos formatos que o Scilab lê, para gráficos principalmente. Vou abrir esse arquivo aqui, então. E aí aqui nesse ambiente tem uma realce aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Espero que vocês consigam ler, mas eu tenho aqui uma realce, como se eu estivesse programando. Então, por exemplo, aqui eu digitei function y igual a f de x, y igual a x ao quadrado vezes exponencial de x sobre 2, igual eu escrevi ali no ambiente de Scilab, end function. Então, aqui eu coloquei o seguinte, coloquei x é igual a um espaço de linhas, né? Ou seja, vai criar para mim pontos. Ele vai criar para mim pontos. Ele vai criar para mim pontos
entre menos 2 e 2, tá? De x, para valores de x. Vai criar valores entre menos 2 e 2 para x. Ele vai criar 100 valores. 100 valores ali dentro. 100 valores ali dentro, tá? Ok. Y igual a f, f eval x, vírgula f, né? Isso aqui ele vai fazer para mim o seguinte, ele vai calcular para mim, para esses pontos criados de x, ele vai calcular qual que é o valor da função f, tá? Então, da função f de x. Então, é a mesma coisa que eu fizesse f de x, tá? CLF aqui é para criar uma nova janela, que daí aqui a ideia é fazer um gráfico, então já estou entrando na ideia de gráfico. E aí a função plot é x, y, é para gerar um gráfico para mim. Então, beleza. Então, isso daqui é só para mostrar o espaço que a gente pode também trabalhar aqui dentro do Scilab, esse bloco de notas para o Scilab, né? Mas aí, agora a gente entra, então, nessa parte de gráficos. Então, tá. A parte de definir uma função foi rápida. Eu só mostrei agora para esse bloco de notas do Scilab como definir, né, uma função ali dentro também. E aí, agora a gente vai para a parte de gráficos. É muito simples trabalhar com gráficos no Scilab. Claro que você pode fazer diversas coisas aqui nessa parte gráfica, mas eu vou mostrar algo bem básico, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um clear, para a gente não ter nada gravado aqui no nosso ambiente de trabalho. E aí eu vou criar, primeiro, atribuir valores para uma variável que é a minha variável independente. Então, eu vou criar valores entre 1 e 20 para a variável x, entre 1 e 20, e o passo é meio entre os valores. Então, ele vai começar 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, assim até chegar a 20, né? Então, se eu fizer aqui, ó, e foi criado, se eu digitar minha variável x, eu tenho lá, ele vai me mostrar todos os valores, né? Então, veja, 1,5, 2, 2,5, vai de meio em meio, né? Com passo, ou seja, com passo meio. E aí eu vou criar a minha função y em função de x. Isso daqui vai ser a mesma coisa que y em função de x, da seguinte forma. É exponencial de x vezes o seno de x. E aí, aqui, eu coloco esse ponto, esse operador ponto, né? Que ele é utilizado para dizer o seguinte, que é para multiplicar o meu resultado da exponencial de x para o primeiro valor, que é igual a 1, vezes o seno de x do primeiro valor também. Então, é para multiplicar elemento por elemento. Elemento por elemento, tá? Então, o primeiro elemento de e elevado a 1 vezes o primeiro elemento de seno de 1, né? Então, o primeiro elemento é x igual a 1, né? Então, é e elevado a 1 vezes seno de 1. O segundo, depois vai ir para o segundo elemento, e elevado a 1 sobre 1,5, né? Vezes o seno de 1,5. Então, só para ficar bem claro, vou copiar aqui esse comentário meu aqui. Né? O ponto é para cada elemento obtido de e de x seja multiplicado por cada elemento de seno de x. Né? É isso. Se eu digitar y, agora vai aparecer para mim todos os valores. Todos os valores. Se eu colocar lente de y, e eu sempre troco aqui, sempre troco ali o t com h, ele vai me dizer que eu tenho 39 valores. 39 valores. Se eu fizer com x, ele vai me dizer que eu tenho 39 valores também. Então, as dimensões estão corretas, né? Com y e x.
Então, aquele ponto ali é importante. Tem que utilizar esse ponto para dizer que está multiplicando elemento, elemento por elemento, né? Para eu fazer, então, o gráfico disso, basta eu executar o comando plot de xy, né? Então, aqui já executei plot de xy e vai aparecer aqui para mim o gráfico. Vai aparecer aqui para mim o gráfico, tá? Eu posso ir aqui em editar, propriedades da figura, e aí vai aparecer essa janela aqui para mim. E você pode investigar aí, com essa janela editar, você pode editar várias das características do seu gráfico, né? Como, por exemplo, os eixos, X e Y. Você pode colocar aqui, por exemplo, o eixo X, né? Tem vou dar um nome aqui para ele, de X, simplesmente. E aí, vamos ver aqui. Agora apareceu ali, ó, a letra X, bem aqui embaixo. Se for no eixo Y, posso colocar, não tem nenhum nome aqui para o eixo Y. Posso colocar aqui Y, né? E aí ele vai aparecer ali. Eu posso ir aqui nessa parte e aí eu posso olhar os dados. Posso olhar os dados aqui. Edit Data. Aparece os dados para mim. Eu posso editar. Aparece uma tabela de dados. São os dados que foram utilizados, né? Quantos mais pontos eu criar, mais a curva vai ser bem definida, né? Eu posso, aqui a cor da minha figura, da minha curva está azul, eu posso colocar preta, por exemplo, né? Tá aqui preto. Posso mudar o tipo de curva, ela tá em linha sólida, se eu colocar dash, ela vai parecer tracejada. Posso aumentar a espessura aqui, né? Então é algo que você pode investigar. Você pode investigar como fazer, né? E é isso, né? Agora apareceu o Y aqui. E claro, você pode fazer isso com linhas de comando, né? Então, por exemplo, se eu vou copiar aqui, se eu pegar, você investigar isso também, manuais e tal, não vou ficar muito tempo nisso daqui. Então, eu copiei aqui alguns comandos do Scilab, coloquei o title para dizer aqui um título para o gráfico, né? Gráfico de funções, o nome que eu coloquei, xlabel, o nome do eixo X, ylabel, o nome do eixo Y, uma legenda, né? Uma legenda, e essa parte aqui para gerar uma grade, né? Uma grade aqui, a gente pode observar essa grade dentro do nosso gráfico. Então, isso tudo você pode investigar. A ideia aqui é só mostrar como fazer um gráfico, né? E você pode vir também em propriedades da figura, normalmente, como a gente fez antes, e mexer um pouco mais, né? Aqui, por exemplo, colocar a cor preta, né? Colocar uma espessura maior, já vai mudando lá, né? Colocar um dash dot, que daí vai ser tracejado com um ponto. E daí, quando eu fecho aqui, aparece essas mudanças que eu fiz no gráfico. Tem várias mudanças que você pode fazer ali, você pode configurar da maneira que você quiser o seu gráfico. Se eu for, então, em arquivo, aqui nessa janela do gráfico que apareceu, em exportar para, né, ele vai aparecer aqui para mim o nome do arquivo. Eu posso colocar o nome que eu quiser, colocar gráfico
temporário. E aí você pode escolher o formato, né? PNG, JPG, JPEG, né? EPS, PDF. Eu recomendo EPS, PDF ou SVG. Ou PS também, mas mais o EPS, tá? Então, SVG, você pode estar salvando em SVG, que depois você pode digitar no Inkscape. Digitar mais coisas no Inkscape. Então, é só confirmar. E aí o gráfico, ele é salvo. É bem simples. Bem, voltando então, vou fazer um novo clear. E aí o que a gente tem para mostrar agora, o que é comum também, é de duas variáveis. Duas variáveis. Então tem algumas formas para a gente fazer isso. Então vamos lá, de novo, não tem mais f, não tem mais y, não tem mais x. Limpei tudo. Então, para duas variáveis, eu vou primeiro criar a variável x. Eu vou colocar a linha aqui para criar ela no formato de coluna, tá? Então, criei a x aqui, que é de 0 a 2π, 0 a 2π com um passo meio. Então, x está lá e na forma de coluna, né? Coloquei aquela linha ali no final para aparecer em forma de coluna, que é trabalhar com matrizes, né? Então, você pode olhar o vídeo que eu fiz sobre matrizes para entender essa parte. Sobre vetores, na verdade, né? Vetores que a gente trabalha na forma matricial. Vou criar a variável y, só que sem linha, então ela vai aparecer na forma de linha mesmo, né? Então aqui a variável y, e aí y, né, tá aí no formato de linha. Então por que que eu estou fazendo isso? Porque daí eu vou criar uma função z, que ela é cosseno de x vezes seno de y. Então, cosseno de x vai ser uma matriz também, mas vai ser uma matriz coluna. Vai ser uma matriz coluna. E para eu multiplicar, dar certo a minha multiplicação de uma matriz por outra, eu tenho que multiplicar para uma matriz linha, né? Tenho que multiplicar uma matriz coluna para uma matriz linha. Então, cosseno de x vezes o seno de y, vezes o seno de y. E aí, ok. Agora eu tenho uma expressão de z que depende de x e y. Então aí eu vou usar essa função aqui chamada plot 3D para plotar tridimensionalmente x, y e z. X, y e z. Aí vamos ver o que que ela retorna para mim. E ela retorna para mim esse gráfico aqui, que é um gráfico em formato 3D, que é um gráfico de superfície, né? É um gráfico de superfície. Então, para eu editar esse gráfico, eu posso ir aqui em editar, propriedades da figura e trabalhar, né? Com várias coisas aí. Então, deixo essa parte para vocês. Uma coisa que é interessante aqui, talvez, é procurar aonde você pode fazer algumas rotações dessa figura para talvez colocar ela numa posição melhor para ser visualizada, né? Mas enfim, a ideia aqui é só mostrar que é possível você fazer gráficos de superfície, então gráficos de duas variáveis, por exemplo. Uma outra forma de fazer o plot desse gráfico é através da função surf, que vai criar uma forma de te mostrar uma superfície também, tá? Se eu fizer aqui, aí ele me mostra para mim o gráfico de uma outra maneira, né? É o mesmo gráfico, só que ele mostra de uma outra maneira, com essa função surf, né? A gente consegue visualizar, talvez se você rotacionar aquela figura com um plot 3D, você consiga ver de uma forma assim, né? Uma forma que a gente entende mais o que está acontecendo, né? Então, essa função
cosseno de x vezes seno de y mostra para a gente aí essa figura bem interessante. Parece umas montanhas aqui, né? É bem interessante. Uma outra maneira, então, também, da gente estar criando essas variáveis é dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês. Eu vou criar, então, o x e o y de novo. Veja que eu fiz um clear ali, né? Então, veja que o x, ele é uma matriz aqui, é um vetor, né? Um vetor linha. E o y também é um vetor linha. E aí, para eu determinar, calcular o z, o que acontece se eu tentar definir o z como cosseno de x vezes seno de y? Ele vai emitir para mim uma mensagem de erro dizendo que há inconsistência entre as linhas e as colunas, entre as dimensões das linhas e as colunas. Ele não consegue fazer essa multiplicação. Não consegue fazer essa multiplicação. Mas eu vou limpar o z de novo. E aí, se eu fizer, então, z, eu fizer cosseno de x', que daí eu vou estar pegando esse vetor x, que é dado uma matriz linha, para uma matriz coluna, né? E multiplicar pelo seno de y, aí ele vai aceitar, né? Porque daí a multiplicação vai estar sendo feita da maneira correta. E, enfim, se eu fizer o plot 3D, então, de x, y, z, né? Das variáveis x, y, z, aí o que me retorna é então a superfície que eu esperava. Bem, era isso dessa parte de funções e gráficos. A gente pode talvez entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessas questões, mas aqui é só uma ideia básica sobre como trabalhar com gráficos, como criar gráficos dentro do Scilab, tá? E aí você pode investigar a partir daquele momento de editar e procurar e deixar o gráfico da maneira que você quer, tá? É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.